Oi, divas! Hoje eu vou finalizar meu cabelo com vocês enquanto eu converso sobre características que te tornam mais atraente e segura. A primeira coisa de todas, e eu realmente não vou dizer pra vocês o que vem primeiro, mas eu vou falar de acordo com o que eu acredito que vem primeiro, é ter e sustentar uma personalidade própria. A gente, ao decorrer da vida, a gente recebe muitos estímulos mesmo, né? Seja da família, seja da faculdade, seja do mercado de trabalho, e a gente vai perdendo ou tentando moldar as nossas características, a nossa personalidade para caber nos ambientes que a gente tá. E a realidade é que quanto mais personalidade própria você tem e quanto mais você sustenta essa personalidade, isso é, os seus gostos, as suas manias. Eu não tô falando aqui de, né, você ter uma personalidade tóxica, chata e aí você continuar sendo quem você é só para sustentar essa personalidade. Eu digo de você sustentar uma personalidade que realmente não traga problemas pra ninguém, né? Mas quanto mais você consegue sustentar essa personalidade, mais as pessoas vão te admirar, porque a maioria das pessoas ou são rejeitadas por conta do seu jeito de ser, por conta da sua própria personalidade e individualidade, ou elas estão tentando caber em um padrão justamente para serem aceitas e não conseguem sustentar essa personalidade. Então, no final das contas, todo mundo admira quem é autêntico, genuíno, espontâneo e realmente sustenta aquilo que realmente é, sem medo de julgamento, de ser rejeitado, de ser excluído. Um segundo tópico é estude, se intere de vários assuntos e aprenda a falar, aprenda a conversar mesmo, sabe? No final das contas, por mais inseguro que você seja dentro de você, as pessoas vão olhar para aquilo que você mostra. Então elas vão observar aquilo que você fala e como você fala. E isso passa uma segurança absurda. Eu posso falar isso para vocês com propriedade porque eu sempre tive muita facilidade de falar. Sempre tive muita facilidade de falar, de apresentar trabalhos na faculdade e tudo mais. E por incrível que pareça, as pessoas costumam me enxergar como uma pessoa segura. Só porque eu sei falar. Quando às vezes eu tava lá falando, apresentando alguma coisa, mas as pernas tremendo, me achando super insuficiente, burra. E mais do que isso, não adianta nada também você saber falar, só que você não ter do que falar. Porque você não tem repertório, você não tem conhecimento, sabe? Nem conhecimentos gerais, nem nada. Você só se intera de assuntos que fazem sentido pra você ou de futilidades. E futilidade também é bom, mas também é importante que você adquira o mínimo conhecimento sobre as coisas para que você consiga conversar, estar numa roda de amigas, né? Trocar uma ideia, desenrolar um assunto, sem ficar aquela coisa do tipo, mais um assunto que eu não sei falar, e aí no final dos contos você não se sente pertencente de grupo nenhum. Não porque você não merece ou não porque você é incapaz, é só porque você não tem repertório, você não sabe falar sobre os assuntos que as pessoas falam. O terceiro ponto é seja independente, mas não a ponto de tirar a utilidade das outras pessoas. E o que eu tô querendo dizer com isso? Ser independente no sentido de, se você é uma mulher, tire sua carteira de motorista, aprenda a dirigir, vai pros lugares sozinha, desenrole seus BOs, busque, né, suprir as suas necessidades financeiras, busque trabalhar, busque estudar, se formar, fazer uma faculdade, entrar numa empresa, sei lá, né, alcançar os seus sonhos de modo geral, mas não a ponto de tirar a utilidade das pessoas no sentido de eu sou tão empoderada e tão independente que eu não preciso de ninguém. Porque daí é aquele ponto que eu sempre digo, né? Não adianta nada, então, você ser uma pessoa extremamente independente, a ponto de não depender e não precisar de ninguém perto de você, que daí você também não será agraciada, gostada pelas pessoas, querida pelas pessoas. Eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio entre a independência mesmo, de você conseguir se virar sozinha, de saber que podem te jogar em algum canto do mundo e você sabe que você vai se virar, mas ao mesmo tempo entender também que não existe uma vida sem outras pessoas. Não existe uma vida onde minimamente você não dependa um pouco das outras pessoas. Não ser dependente demais, a ponto de que você sempre precisa de alguém para ser teu apoio, seja emocional, físico, psicológico, financeiro, mas a ponto de não ser tão independente em achar que não precisa de mais ninguém. E ainda de encontro com esse tópico, se ame e se cuide na mesma proporção que você ama e cuida das pessoas. Então, uma coisa que você pode perceber em pessoas dependentes emocionais é que elas são tão dependentes emocionais a ponto de esquecer delas mesmas. Elas não se cuidam mais, elas não se amam, não se arrumam, não focam no próprio futuro, não constroem as próprias coisas. E pelo contrário, elas ficam focando muito em oferecer e dar para o outro o tempo inteiro.
E a gente precisa, mais uma vez, de um equilíbrio aqui, no sentido de ofereça sim para as pessoas, sirva as pessoas, faça diferença na vida das pessoas, porque senão você também não vai ser vista como uma pessoa atraente e segura. Porém, não esqueça de você, sabe? Não esqueça de focar no teu futuro, não esqueça de fazer o teu próprio dinheiro, não esqueça de se arrumar todos os dias, de cuidar do teu corpo, da tua alimentação, de cuidar inclusive da tua saúde mental, das tuas emoções, de estudar. As pessoas vão perceber o cuidado que você tem com você mesma e já vão saber que você é uma boa companhia. Então você se torna atraente, você atrai mais pessoas para você. Por quê? Porque se você cuida de você mesma, é claro que você vai cuidar e oferecer coisas boas para as pessoas também. Elas sabem disso. Só que do contrário, se as pessoas olharem para você e perceber que você não cuida nem de você mesma, o que será que você vai oferecer para eles? Tudo isso são pontos que as pessoas observam, mesmo que você não perceba. Porque você também observa nas pessoas, tenha certeza disso. Ah, Elô, mas você tá falando isso e você é casada, eu também sou casada, então por que eu tenho que me tornar segura? Por que eu tenho que me tornar atrativa, sendo que eu tenho um parceiro ali? Bom, não se esqueça que não é porque você já conquistou, já tem uma família, um casamento, um namoro, sei lá, que você não precisa mais cuidar de você. E é aí que mora o perigo. É aí mesmo que você tem que continuar batalhando para ser essa pessoa segura, atrativa, independente, justamente para que quando você se vê e se você se vê numa fase ruim do seu relacionamento, você sabe que você pode cair fora daí porque o seu parceiro não é tudo que você tem. Pelo contrário, você construiu muito a ponto de poder escolher estar nesse relacionamento. E da mesma forma, se você que está me assistindo é uma pessoa solteira, não tem um casamento, não tem um relacionamento ainda, você também precisa trabalhar e muito mais, inclusive, essa sua independência e essa sua atratividade. Porque é isso que vai fazer com que você também consiga escolher um cara bom o suficiente para estar do teu lado e construir um relacionamento com você, a ponto de você não se meter em qualquer relação e depois se frustrar. E mais do que isso, perder o pouco que você construiu com você mesmo.